Olá, bem-vindo à nossa aula de liderança e hoje nós vamos falar sobre estrutura e organização. Eu quero perguntar para você o que vem à sua cabeça quando nós utilizamos esse título aqui, estrutura e organização, vinculado ao tema liderança. O que você pensa acerca disso? Não sei o que você pensa, talvez você possa até deixar aí nos comentários, mas quero dizer para você que estrutura e organização são fundamentais dentro do conceito de liderança. É uma coisa muito importante, não pode ser colocada de lado. Por isso, e por essa razão, estamos nos dedicando a estudar aqui estrutura e organização. Nós vamos nos aprofundar aqui um pouco nesse tema. Eu tenho certeza que vai ajudar você. Se você deseja ser líder, se você quer ser um líder efetivo, você precisa dar atenção às questões de estrutura e organização. O que são as organizações, então? Elas são entendidas, aqui nesse contexto que nós estamos estudando, como um ajuntamento de pessoas para um fim. Então, quando pessoas se agrupam, se unem para um propósito, seja um grupo familiar, seja um grupo da escola, seja um grupo de trabalho, seja o que for, para um fim, com um objetivo, isso aí nós podemos chamar de organizações. Elas são essencialmente boas. Por que eu coloquei entre aspas aí? Porque elas buscam coisas boas para si. Pode ser que ao buscar coisas boas para si, que consideram boas, acabem por levar ao outro coisas que não são tão boas ou ruins. Então, por isso coloquei entre aspas. Mas são essencialmente boas. A razão, a mobilização ali tem um propósito, tem uma proposta que acaba beneficiando aqueles que são integrantes da organização. Em suma, buscam acumular recursos para aplicar ou para buscar resultados. Então, querem encontrar resultados. Vão unir forças para encontrar resultados. Mas existe desorganização ou desorganizações nas organizações. Então, por que nós estamos tratando disso aqui? Porque a organização e a estruturação, elas não estão presentes nas organizações. Né? Então, isso é um problema, isso é um contraponto ao desejo, à vontade de avançar e conquistar coisas. Então, as desorganizações, dentro das organizações, pode ser resultado de um trabalho solitário. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque é exatamente o texto que nós vamos ter como base aqui, que é Êxodo, capítulo 18, versículo 1 e 27, que nos mostra uma desorganização dentro de uma organização que era a junção do povo de Israel. Moisés era seu líder, e ali Moisés tinha de tempo em tempo, uma postura de sentar-se para ouvir as queixas de toda a comunidade de Israel. Isso lhe cansava o povo, era exaustivo, mas nesse capítulo 18, ele recebe uma orientação do seu sogro, ele recebe uma ajuda do seu sogro, e acaba ficando famoso, né? O Conselho de Jetro, muito utilizado aí no ramo da liderança, muitos líderes até não cristãos que se valem aí dessa referência bíblica para ensinar pessoas o valor da organização, o valor da estruturação. Então, qual era o cenário ali em Êxodo capítulo 18, do versículo 1 ao 27? Moisés, sobrecarregado com muitas demandas, não muito diferente de líderes que existem por aí. Né? Eu, na condição de líder, quantas são as vezes que também estou sobrecarregado por muitas demandas, muitas coisas, muitas tarefas a serem realizadas. Jetro, então, se apresenta e diz a Moisés ali, apresenta a Moisés uma forma de operação eficaz. É isso aqui que a organização precisa buscar, nessa estruturação, nessa organização. Se ela é uma organização, ela precisa estar organizada. E o que se busca, então? Uma operação eficaz. A eficácia para que os resultados apareçam de fato. Então isso é muito importante. Jetro estava ali, e Jetro foi um observador daquele cenário. Jetro, ele se colocou ali numa posição, acredito, especial, e começou a analisar aquela sugestão foi sendo construída, aquela ideia, aquele conselho foi sendo construída dentro dele a partir da observação dele.
Então, ele apresentou uma forma de operação eficaz. É isso que nós buscamos aqui. Moisés se mostra acessível e aberto às sugestões. Muito importante esse ponto aqui, porque Moisés se apresenta de uma maneira que possibilita que outro possa apresentar uma ideia, possa colocar um olhar, um ponto de vista, e acrescentar e auxiliar para que, então, os resultados cheguem. Então, o que acontece? Aqui está um resumo. Delegação de demandas gera oportunidade para atenção às questões mais importantes. Foi isso que aconteceu. Êxodo 18, 22, apenas um pedaço aí do texto. Trarão a você apenas as questões difíceis. Então, Jetro, o conselho de Jetro, em resumo, trouxe exatamente isso, delegação de demandas para geração de oportunidade, de atenção a questões específicas, questões mais importantes que devem ser tratadas pelo líder. Às vezes a pessoa que ocupa a liderança vai tratar de minúcias e vai deixar coisas grandes, importantes de lado. Isso não deve acontecer. Embora aconteça, não deve acontecer. Isso acaba enfraquecendo a liderança, acaba fazendo com que a liderança se canse, pense até mesmo, engane a si mesmo, achando que está fazendo muita coisa, mas não está sendo eficaz naquilo que faz. Então é importante pensar nisso. Qual é a palavra aqui que eu deixo para vocês? A palavra aqui é delegar. Então, eu quero estimular você a pensar nisso daqui e a crescer comigo aqui, a avançar comigo nessa lição, porque considero importante. Talvez você está me assistindo e diga assim, eu não sei se eu vou liderar, se eu sou, de qualquer forma, todos somos líderes em algum contexto. E eu queria estimular você também, que seu coração ardesse, para que você desenvolvesse essas habilidades que você está aprendendo aqui, também em contextos mais amplos, contextos maiores. Quem sabe Deus dará a você essa oportunidade. Então não desperdice aqui esta oportunidade que você está tendo de aprender, talvez antes até mesmo de exercer. Então vamos lá. Deus, o nosso Deus, ele é aquele que ama a estrutura e a organização. A nossa lição aqui, ela traz uma referência muito interessante. Essa referência é a referência de Apocalipse, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 11, que é um texto muito rico e que nos dá um vislumbre, como ele mesmo coloca lá, o autor da lição coloca lá, um vislumbre da estrutura e da organização divina. É um texto que vale a pena ler. Recomendo a você que dê uma passadinha lá para você apreciar esta beleza. O texto apresenta a visão de João e é muito interessante, que mostra, pontua lá as questões sobre estrutura e organização. Vou colocar aqui para você, só para você apreciar. Deus tem uma estrutura simétrica e ordem hierárquica. Perceba aí algumas coisas citadas lá no texto de Apocalipse capítulo 4. Arco-íris que parecia esmeralda, os 7 Espíritos de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o mar de vidro, a adoração solene. Então tudo isso nos mostra quanto Deus ele é estruturado, organizado. Quando você lê lá o texto, você vai perceber estes elementos de uma forma bem organizada, bem estruturada, sendo apresentada na visão de João. Então Deus tem predileção, por estrutura e organização. Um texto também aí do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Deus transforma o caos em ordem. Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando Deus disse, haja luz sobre uma terra sem forma e vazia. Então Deus estruturou, Deus organizou. Então nós temos aí esse estímulo do nosso Deus, que Ele mesmo, Ele próprio, nos dá o exemplo de estrutura e organização e a sua relevância e a sua importância. Mas Deus não só nos dá o exemplo, mas também nos desafia a estruturação e a organização. E aqui é este ponto que desafia você, desafia a mim, para que nós andemos por esse caminho. Por 2 modos, por 2 meios, através da disciplina e da habilidade. Disciplina e habilidade são aí construtos importantes para o desenvolvimento da estrutura e da organização. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 a 40,
nos dá expressões que nos desafiam a estruturação e organização. Depois você vai ler esses textos todos. Muito importante que você tome um tempo, se você está se alimentando disso, quer crescer, quer aprender, talvez você vai precisar tomar tempo para degustar mais ainda esta lição, tá bom? 1 Coríntios 14, 26 a 40, então nos dá essas expressões. Quais expressões que denotam um incentivo de Deus à estruturação e organização da nossa parte? As palavras estão aí para você. Edificação, cada um por sua vez, versículo 31. Não é Deus de desordem, versículo 33. Decência e ordem, versículo 40. Paulo está falando do culto público da igreja em Corinto. E era importante que eles, então, entendessem a importância da estruturação e da organização dentro desse culto. Isso pode ser ampliado para outras áreas da nossa vida. Pode não, deve ser ampliado para outras áreas da nossa vida. Ordem da igreja primitiva. Está lá na lição. Estrutura de liderança e orientações apostólicas. Então, os discípulos de Jesus, especialmente Paulo, estruturaram a igreja, organizaram a igreja. Isso foi muito importante para que o evangelho chegasse até nós. Toda a força e poder do evangelho, que perdura por mais de 2000 anos, deve ser essa estruturação e organização. Obviamente, sob a ação do Espírito Santo na igreja. Lógico, isso não substitui esse poder descrito em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós meu Espírito. O Espírito Santo nos capacita, nos ajuda nas tarefas, em todas as nossas tarefas. Qual era o combate que Paulo travava ao desafiar a igreja em Corinto à organização e à estruturação? Era um combate à anarquia e ilegalidade. E aí, 1 Coríntios capítulo 14, 33, essa parte do versículo, esse versículo não é só uma parte, é o versículo todo. Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Então, está aí, nós somos sim desafiados a uma vida organizada, a uma liderança estruturada. Isso então é muito importante para nós. Para nós termos essa estruturação, essa organização, nós então, desejosos de fazer isso, vamos dar passos. Vamos começar a planejar, vamos começar a olhar, mas nós precisamos ter, esta é uma necessidade, e eu vou pontuar aqui para você, talvez seja a necessidade que a gente vai apresentar aqui como mais relevante, que eu vou usar o exemplo de Jonas para falar dessa necessidade, que é a necessidade de uma visão holística. Eu vou explicar para você aqui, né? Jonas, se você não conhece a história, ele desobedeceu uma ordem e colocou em risco pessoas inocentes. Jonas é um personagem bíblico que Deus envia a Nínive para pregar sobre uma condenação próxima que estava para vir sobre a cidade, mas Jonas resiste a essa ordem de Deus, ele viaja para outra cidade, e quando ele viaja para essa cidade, o navio onde ele está começa a sofrer no mar uma série de situações, a tempestade, e ele então ali colocou a vida daqueles outros marinheiros em perigo, e foi Deus quem provocou, produziu tudo aquilo ali, porque Jonas estava em desobediência. A holística, como eu disse para você aqui, o que seria a holística? A holística é a visão que considera tudo como integrado e não como fragmentos. Tudo interfere em todos e todos interferem em tudo, apenas em níveis e formas diferentes. Mas há interferência em tudo. Então, o que eu faço, se eu quero organizar, se eu quero estruturar, eu preciso considerar que aquilo que eu estou querendo estruturar vai produzir ou pode produzir impacto em outras áreas, positivo ou negativo, intenso ou fraco, mas vai produzir. Por quê? Porque senão nós acabamos ajeitando um lado, desorganizando o outro, e não é essa a proposta aqui. A proposta é que você organize de uma forma integral. Eu lembrei aqui de um cubo mágico para dar a você esse exemplo. O cubo mágico é muito interessante. Quando você organiza um lado, você precisa... Aliás, essa organização ela vai demandar que você olhe todos os lados da mesma forma, que você busque acertar todos os lados. Quem brinca aí, quem já brincou de cubo mágico, sabe disso. Não é acertar só uma parte. Não é colocar só uma parte ali, as cores ou os números de uma forma ordenada. É importante pensar em todos os lados do quadrado, senão você acaba
não conseguindo o resultado que você gostaria. Então, mais ou menos, eu acho que através desse exemplo aí, aproximei você um pouquinho do que seria aí esta visão holística. É importante, dentro da estrutura e organização, considerar os impactos de uma ação. Então, nós estamos falando aqui sobre estrutura e organização. Não é para você, agora eu vou estruturar, eu vou organizar. Não, você precisa fazer como Jetro, observar, você precisa olhar, você precisa ter uma visão acerca daquilo que está acontecendo, para aí, então, você poder agir. Para aí, então, você poder propor. Talvez a sua ação não seja uma ação prática, mão na massa. Talvez seja uma proposta. Você vai apresentar uma proposta. Essa proposta vai ser abraçada e executada por outro. Então, é como no nosso país, né? Nós temos aqui o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o legislativo, ele apresenta propostas e o executivo faz acontecer a proposta, né? Faz com que a proposta que foi apresentada lá e validada seja exercida, praticada por aqueles que assim devem fazê-la. Então é isso aí, é só para colocar esse ponto muito importante. Vou organizar, vou estruturar, peraí, não adianta eu arrumar um quarto e bagunçar o outro, varrer o lixo para debaixo do tapete. Não é assim que funciona. Eu vou arrumar esse quarto aqui, aí você arruma o quarto jogando tudo que de tranqueira para um outro cômodo. Você não está arrumando nada, você só está arrumando uma dor de cabeça. Então, é preciso ter essa visão holística. Eu acredito que você entendeu. Então, visão holística é isso. Eu sei que a visão holística, ela tem, inclusive, pontos aí que vão divergir da nossa visão cristã. Mas aqui, nesse contexto que eu estou apresentando para você, ela se aplica adequadamente. Tá? Então, estruturar e organizar, você percebe, então, que é um desafio. A estruturação e a organização é um desafio. São demandas aí exigentes que, ao serem desejadas e quando a pessoa se propõe a buscá-las, a praticá-las, a implementar isso no seu contexto de liderança, então ela está aí diante de um problema complexo. E para problemas complexos, nós temos aí essa proposta, sugestão do modelo de planejamento sistêmico, que tem um pouco a ver com a visão holística. Possibilita ver interrelacionamentos, nós falamos disso aqui, né, no ponto aqui da visão holística, interrelacionamentos, as coisas estão interligadas, interrelacionadas. Quando você tem essa visão, planejamento sistêmico, você então está dizendo que você está tendo uma visão mais ampla. Está vendo coisas que estão interligadas. Eu acredito que Jetro teve essa visão, ele teve ali uma ideia de um planejamento sistêmico. E está atento também aos padrões de mudanças. Padrões de mudanças, como as coisas mudam. Existe um padrão de mudança nas coisas, um automatismo de mudança. Existem coisas que vão mudando de uma forma natural. E eu preciso considerar isso. Por quê? Porque se eu não considerar, a minha proposta de estruturação não vai considerar a flexibilidade dessas mudanças. Quer ver um outro exemplo? Se eu fosse construtor, né? Digamos que eu vá construir uma ponte. E eu vou construir essa ponte, não sei se você já passou em algumas pontes, e você já percebeu que a ponte está balançando. É exatamente por isso. A rigidez ali não cabe. Aquele que projetou, aquele que estruturou, aquele que organizou os pilares, precisou pensar nas mudanças, nos padrões de mudança natural que iriam acontecer ali naquele contexto. Se ele não considerasse aquilo, se ele não deixasse margem, é como aquele que assenta um piso. Existem pisos que vão ter uma dilatação maior, que precisam de um espaço maior de rejunte. Outros que têm uma dilatação menor podem ser colados. Então, aquele que faz aquela obra, aquele que estrutura, precisa pensar nesses padrões de mudanças que vão acontecer ali e que podem interferir positivo ou negativamente na sua estruturação, na sua organização. Então ele precisa considerar isso. Ao considerar isso, ele já se programa. Isso não pode trazer um medo para ele, mas ele já se programa pensando já nas situações.
Então eu tenho aqui um exemplo para você que é de Neemias. Neemias, um grande líder, nos mostra aí essa visão holística, essa interconectividade percebida por Neemias, como as coisas se interconectavam e essas estruturas subjacentes a situações complexas. Então Neemias, ele tinha esse olhar, ele percebia essas estruturas subjacentes, o que está tocando aqui, quando eu fizer isso, o que vai ser produzido lá, como vai funcionar, o que vai deixar de acontecer lá. Então, tudo isso aqui, eu trouxe vários exemplos, trouxe o evento da ponte, trouxe o exemplo do cubo mágico, do piso. Agora eu vou trazer um exemplo para você que está um pouquinho ligado àquilo que eu gosto de fazer, que é tocar violão. Já toquei um tempo guitarra no iniciozinho, e quando eu tocava guitarra, eu tocava numa guitarra MG40 da Washburn, uma guitarra fantástica, só que ela tinha uma ponte flutuante. E essa ponte flutuante, quando nós tínhamos que trocar a corda, é muito interessante, porque para você afinar aquela guitarra, é um desafio. Você troca as cordas, você tem que colocar as cordas todas no lugar novamente, e você vai apertando as tarraxas, ela tem uma microafinação aqui também na ponte, você vai apertando as tarraxas e vai afinando. Quando você afina uma, você afina e vai para outra. Da sexta vai para a quinta, da quinta, quem afina da mais grave para mais aguda, aí você vai afinando. Quando você chega na última lá, você volta na primeira, você percebe que a primeira está totalmente desafinada. Porque a ponte, por ser flutuante, à medida em que eu vou apertando as outras cordas, vai trazendo, vai mobilizando a ponte ali. Então eu preciso voltar de novo, fazer o processo, até conseguir ajustar. Então é mais ou menos por aí, a gente precisa ter esse olhar. Eu estou aqui falando para você desse ponto, porque ele é importante, um olhar amplo sobre aquilo que nós vamos estruturar e organizar. Aplica-se isso à minha casa? Aplica-se. Quero estruturar a minha casa. Você precisa ter um olhar amplo. Você precisa pensar para além daquilo que se lhe apresenta como demanda. Essa situação que eu vou resolver essa situação. Espera aí, esta situação que eu busco estruturar, isso aqui que eu busco organizar, vai ter impacto aonde? Qual lugar isso vai ter impacto? Como isso? Qual o impacto, positivo ou negativo? É importante pensar. Isso é papel de líder. Líder precisa ter esse olhar mais amplo. Eis a razão porque, às vezes, um líder vai recuar diante de uma decisão, vai precisar de um pouco mais de tempo. Às vezes, você vai precisar de um pouco mais de tempo para pensar algumas coisas. Isso faz parte do papel de liderança. Às vezes, eu preciso de um pouco mais de tempo para pensar. Por quê? Porque eu preciso considerar os impactos daquilo. Eu erro muito, falho muito. Você também vai falhar muito, se já não falhou muito nesse ponto, de não organizar considerando os impactos múltiplos que aquilo pode produzir. Então vamos lá, planejamento sistêmico. Vamos ver aqui, está a estrutura subjacente, situações complexas que está faltando. Agora sim, planejamento sistêmico. Eu quero lembrar aqui a você uma historinha, não sei, aliás, não é lembrar, para alguns talvez seja uma história nova. Eu não sei contar essa história tão bem quanto aquele que me contou, mas é muito interessante essa história da descrição de um elefante. Quando alguns homens foram colocados perto de um elefante, e cada qual tocou numa parte, com os olhos vendados, do elefante. Um tocou na tromba, outro no marfim, outro na cauda, outro na pata. E cada um teve uma descrição diferente. Um disse, esse animal é muito forte, que pegou na pata. Outro que pegou no rabo falou assim, é uma cobra, parece uma cobra. Outro que pegou na orelha falou, é uma raia, é flexível. Outro que pegou no marfim falou assim, nossa, é muito forte. Então, se nós pegarmos só essas descrições apresentadas por esses homens que, sem saber o que tocavam, descreveram, nós não teremos aí a soma dessas partes, não apresentará a nós o elefante. Por isso, a insistência a uma visão plena. Então, cada um vai trazendo uma descrição, um entendimento da parte que lhe cabe, e isso precisa ser somado pelo líder, e talvez buscar ver de uma forma mais ampla. Então está aí esse exemplo para você, é uma historinha muito bacana, está aí pela internet, aí você vai vê-la contada de uma maneira muito melhor. Mas é uma história muito bacana e tentei trazer aqui o melhor para você. Descrever e tratar as partes, então, não é suficiente. Precisa uma visão integral. É necessário um olhar amplo, consideração do todo. Ao se estruturar ou
organizar, é importante avaliar os possíveis impactos no que está interconectado e considerar o que tangencia esse desafio complexo. Daí para você um resumo, para você apreciar, para você ter aí um entendimento sobre como proceder na sua organização e na sua estruturação. Nós temos usado como base aqui a nossa Bíblia do Executivo, uma excelente obra, além de conter a palavra de Deus que está acima de tudo que já foi escrito na face da terra, contém ensinamentos sobre liderança que são válidos, que nos ajudam, que nos estimulam ao crescimento e a um melhor exercício da liderança. Então, essa foi a nossa aula, estrutura e organização. Eu aguardo você. Até a próxima aula.